Oi, pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre a questão 33 agora? Vamos lá. Então, temos mais uma vez aqui, observe o mapa abaixo. Mundo. Total de água doce disponível per capita no ano de 2014. Então, temos aqui um mapa mundi, né, com algumas colorações em verde e uma legenda com algumas informações aqui que é interessante a gente dar uma atenção. Então, temos aqui que essa coloração mais para o branco, né, a mais clara, traz para nós informações de escassez absoluta de água. Já se encaminhando aqui para essa numeração entre 500 a 1000 milímetros cúbicos ao ano, né, uma escassez crônica. Indo para esse verde médio, temos aqui de 1001 a 1700 uma situação de estresse hídrico. Esse verde um pouquinho mais escuro, de 1701 a 5000, há uma condição de estresse hídrico ocasional ou local. E por fim, o verde mais escuro, acima de 5000, recursos hídricos abundantes a nível nacional, estresse local possível. Então, assim, é bastante importante a gente dar uma atenção a essa legenda, porque ela vai trazer para nós a interpretação desse mapa, o que esse mapa está passando para a gente de informação. Mas vamos às alternativas agora, né? A partir da leitura do mapa, assinale a alternativa correta. Letra A. Os continentes com menor disponibilidade de água são a África, a Ásia e a Oceania. B. Apesar da alta disponibilidade de água no Brasil, existem regiões com menor disponibilidade como o estado de São Paulo. C. A Europa não apresenta regiões com escassez crônica de água, visto que possui uma pequena população. D. Apesar dos fatores climáticos interferem na disponibilidade de água, fato comprovado pela baixa disponibilidade de água no norte da África. E por fim, a letra E. O Brasil apresenta boa disponibilidade de água, pois sendo um país subdesenvolvido, apresenta pouca população urbana. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, pessoal, de 3 conceitos aqui que apareceram na legenda, tá? São eles: escassez absoluta e escassez crônica, tá? Apesar de serem parecidos, existe aí uma diferença entre um e outro. Quando a gente fala de escassez crônica, pessoal, indica para nós que assim, a água ela pode estar ali disponível, mas eventualmente, com quase toda certeza, pode ser que ela apareça, que ela aconteça, essa escassez de água, tá? Já uma escassez absoluta, talvez como o próprio nome já diz, já indica para nós que essa água ela vai estar em falta, apesar de uma demanda, ela vai estar em falta. Então, sim, existe aí uma diferença entre o que é uma escassez absoluta e o que é uma escassez crônica, beleza? Então, a gente consegue perceber que esses dois conceitos aqui apareceram nessas colorações mais claras do nosso mapa. Agora, outro conceito que eu gostaria de verificar com vocês, né, retomar com vocês, a questão do estresse hídrico. O estresse hídrico ele vai indicar para nós uma situação em que a demanda pela água ela vai ser muito maior do que a disponibilidade dessa água, mas também a capacidade de renovação e de manutenção dessa água em determinado local. Então, a população está lá, as atividades econômicas estão acontecendo, elas estão demandando por essa água, mas essa quantidade de água não está conseguindo suprir essa demanda. Então, isso ocasiona para nós uma questão de estresse hídrico, beleza? Então, vamos lá às alternativas mais uma vez. Letra A. Os continentes com menor disponibilidade de água são África, Ásia e Oceania. Então, quando a gente observa aqui esses 3 continentes, no caso, a gente realmente costuma bater logo de cara que o continente africano, ele apresenta países que estão em estado de escassez absoluta de água. Assim como a gente consegue perceber aqui nessa região do continente asiático. Mas acredito que a gente conseguiria eliminar essa alternativa quando pensamos aqui na Oceania. Porque a Oceania não apresenta, né, nenhuma coloração diferente desse verde escuro, que indica que os recursos hídricos são abundantes. Então, com isso, a gente já pode eliminar. Letra B. Apesar da alta disponibilidade de água no Brasil, existem regiões com menor disponibilidade, como o caso de São Paulo. Então, vamos lá. Quando a gente olha o país, Brasil, nós realmente percebemos que ele está na coloração verde escuro, no qual os recursos hídricos são abundantes. Entretanto, existem possíveis casos, né, locais de estresse hídrico, tá? Então, realmente, pode ser que aconteça. Vamos deixar essa daqui um pouquinho em espera. Letra C. A Europa não apresenta regiões com escassez crônica de água. Escassez crônica, esse verdinho um pouquinho mais claro aqui, e acho que a gente já consegue perceber que alguns países da Europa apresentam uma situação de escassez crônica. Por isso, já dá para eliminar. Letra D. Apenas fatores climáticos interferem na disponibilidade de água,
fato comprovado pela baixa disponibilidade de água no norte da África. Realmente, o norte da África ele tem aí uma escassez absoluta de água, certo? Por conta também de fatores climáticos. Mas acho que realmente é interessante a gente pensar que não são só os fatores climáticos que vão interferir na disponibilidade de água. A questão, quando a gente fala até mesmo em estresse hídrico, ele leva em consideração a capacidade de renovação e de manutenção dessa água em determinado local. Então, o consumo humano, a forma como o ser humano ele utiliza essa água, ele gasta essa água, também precisa ser levado em consideração, né, para a gente pensar o quesito de disponibilidade. Então, só os fatores climáticos não é interessante a gente levar em consideração, mas sim um conjunto da coisa. E por fim, na letra E, o Brasil apresenta uma boa disponibilidade de água, pois sendo um país subdesenvolvido, apresenta pouca população urbana. Bom, acredito que vocês já tenham visto dados do IBGE, no qual boa parte da população brasileira ela já é urbanizada, certo? Então, a gente teve aí um processo de urbanização acelerado, desordenado, né, como vocês já viram em muitas das aulas. Então, não dá para a gente associar que a gente tem uma grande quantidade de água porque a nossa população não é majoritariamente urbana. Isso não dá para a gente fazer essa relação. Agora, vamos voltar à letra B, que diz assim, que apesar da alta disponibilidade no Brasil, de água, né, no caso, existem regiões com menor disponibilidade, que é o que justamente aponta aqui esse verde mais escuro. Então é o seguinte, o Brasil ele realmente apresenta uma grande disponibilidade de água, mas regiões, né, que tem um grande contingente populacional, uma elevada urbanização, efetivamente nós teremos um maior consumo dessa água. Então a disponibilidade média ela vai ser um pouco menor. Pensando em alternativa, o caso de São Paulo ele se enquadra, porque São Paulo é um estado que realmente tem um grande contingente populacional, tem muitas atividades econômicas também acontecendo, portanto, a demanda por essa água ela vai ser elevada. Então, apesar da gente ter um elevado índice pluviométrico, um elevado índice de chuvas, realmente por conta dessa elevada demanda, essa média desses recursos hídricos eles podem ficar um pouco abaixo, trazendo aí para nós uma situação de estresse hídrico em determinados momentos do ano, por exemplo. Tudo bem, beleza? Por conta disso, temos aqui o gabarito dessa questão, é a letra B. Se ficou alguma dúvida, procure o plantão para a gente conversar melhor sobre isso. Até mais!